Boa tarde a todos. Agradeço a vinda de todos para mais um seminário do Grupo Produto Estrela, seminário do Arroto. Hoje temos a ilustre presença do professor Alessandro Ferreira, da Universidade do Mato Grosso. Vou fazer uma pequena apresentação aqui. O professor ele possui graduação e mestrado em Física pela Universidade Federal do Mato Grosso e o doutorado pela Universidade Federal da Paraíba. Ele finalizou em 2010 o doutorado e atualmente é professor na Universidade Federal do Mato Grosso. Então, voltou às terras. Filho pródigo aí, então. E eu trabalho em ênfase na área de gravitação e teoria quântica de campos. O professor Alessandro é um professor que faz parte do Grupo Estrela, também trabalha conosco. Estamos até com um artigo aí. Vou até, já que pedir a permissão, colocar também, fizemos o site, né, do Produto Estrela, colocar como um dos membros, professor Alessandro. Beleza, tranquilo. A membresia. Eu, particularmente, conheci o professor Alessandro junto com um evento que foi com o professor Hensley que me apresentou. E desse evento surgiu um artigo que estamos mexendo até hoje, fazendo aí, para logo mais ser publicado. Vou passar a palavra para o professor Ademir, para falar mais um pouco sobre o palestrante de hoje. Professor Ademir. Eu queria agradecer ao Alessandro. A gente vem colaborando aí há algum tempo. É sempre uma satisfação. Assim, eu tenho bastante o espírito jovial, muito ativo. Ficou com o Cana lá um bom tempo. Foi em Alberta ou foi em Vitória? Eu Vitória. Já não lembro. Foi Vitória. Bom, já o conheço já de longa data, assim. É uma satisfação. A gente está fechando outro trabalho aí, meio enrolado, mas se é trabalho e tem problema, se resolve. Se não se resolver, não é nem trabalho, nem problema, é um objeto de categoria. Não é isso? É uma satisfação, Alessandro, estar aqui contigo, viu? Muita satisfação, muita alegria, assim, muito bom, muito bom. E os meninos aí, firmes. Muito bom. Vai lá, Alessandro, é contigo. Bom, beleza, obrigado aí. Primeiramente, queria agradecer aí o Gustavo pela introdução aí, o convite do professor Ademir. É um prazer aí estar apresentando esse seminário aqui hoje. O Eduardo aí, que fez todo o meio campo, marcando data, pegando resumo, essas coisas. Então, agradeço todo mundo aí, certo? É um prazer estar sempre discutindo alguma coisa de física ou qualquer coisa com vocês aí da UNB. É um prazer. Então, muito obrigado de novo pelo convite, pela oportunidade. Bom, então, o tema que eu escolhi para falar um pouco hoje com vocês foi de uma conversa minha com a Ademir, aí, quando ele convidou. Aí ele falou, que tal você falar um pouco daquele artigo que você publicou no e-boletim lá da UNB? Falei, tudo bem, vou ver se eu lembro ele lá, quais serão aqueles pontos, e vamos discutir alguma coisa. Bom, então, esse seminário de hoje ele é baseado num artigo que eu publiquei em 2014, no Boletim de Física aí de vocês. Então, discuti um pouco de causalidade em alguns modelos gravitacionais alternativos à relatividade geral, certo? Então, a ideia é exatamente isso. Bom, então, só rapidamente aqui, eu vou falar um pouco. Então, basicamente, o seminário está em duas partes. Uma parte mais leve, sem cálculos, certo? Mais discussões. E uma segunda parte, né? Então, essa primeira parte mais leve, vou falar um pouco de causalidade, um pouco de que é tempo, viagem no tempo, certo? Aí entra um pouco dentro dessa solução importante da relatividade geral, que é a solução de Gödel, modelos tipo Gödel, certo? E depois vou discutir isso dentro de modelos
de gravitação modificada. Certo? Tem uma parte mais técnica, com um pouco mais de cálculo, mas eu não vou dar ênfase para os cálculos em si, mas sim para a física envolvida, que o objetivo de todos os pontos aqui será a causalidade, discutir um pouco de causalidade. Tá? Então, a ideia principal do seminário está nesse trabalho aqui de 2014, aí do Boletim de Física, certo? Que é exatamente discutir isso, viagem no tempo. Né? Isso é possível ou é só ficção científica? Então, é basicamente essas coisas que eu estou discutindo nesse trabalho aqui. Talvez um dos trabalhos que mais me deu trabalho, como a Ademir falou, se tem problema, se é trabalho, tem que dar trabalho, porque o referir aí, o cara fez tantas perguntas, que eu acho que eu nunca respondi tanta pergunta até hoje, quanto foi para publicar esse boletim aqui. Certo? Mas foi uma satisfação depois que ele foi publicado, tá? Mas ele me deu um certo trabalho, porque tem um monte de coisa filosófica, e aí a pessoa que revisou perguntava todos os pontos de causalidade e filosofia e um monte de coisa envolvida. Mas, enfim. Tá? Então, a primeira coisa para a gente discutir isso, né, vamos relembrar o conceito de causalidade. Então, causalidade é isso que a gente sabe mesmo, é uma coisa simples, é a relação entre um evento, que eu vou dizer A, esse evento A, eu vou dizer que é a minha causa, e um segundo evento B, né, que é o efeito. Sendo que o segundo, né, é uma consequência do primeiro. Né? Então, isso é causalidade. Você tem essa certa ordem cronológica, temporal, né, uma coisa sendo sucessão da outra, como consequência da outra. Um exemplo, espero que vocês estejam vendo meu mouse aí. Se você pegar aqui esse dominó, então você empurra o primeiro, você faz uma causa, o efeito, o dominó vai cair, aí esse efeito vira uma causa que faz o próximo cair, e assim sucessivamente. Então, essa é a ideia de causalidade, você ter esse ordenamento temporal das coisas. Uma coisa ser consequência da outra, nessa ordem. Uma ordem que sempre, vamos dizer assim, para frente. Bom, então isso de forma bem simples é a ideia de causalidade. Bom, mas para falar de causalidade, eu falei em ordem. E ordem nos leva à pergunta, uma das perguntas mais difíceis, não vou dizer em física, mas em ciência de um modo geral, que é o tempo. Bom, o que vem a ser esse tempo? O tempo é uma duração relativa de alguma coisa que relaciona passado, presente e futuro. É uma quantidade em que eu meço isso em horas, meses, semanas, anos, séculos. Mas, afinal, o que é o tempo? É uma pergunta extremamente complicada, mas que a humanidade sempre tentou responder essa pergunta. Se eu vou do ponto de vista da física, é uma questão que ela abrange desde a física, de partícula à cosmologia, e avança para todas as outras áreas, filosofia, certo? Escritores, de um modo geral. O tempo é um grande mistério. O que vem a ser o tempo? É uma pergunta difícil de você responder, certo? Eu gosto de uma frase do John Wheeler, que ele diz o seguinte: o tempo, ele veste um traje diferente para cada papel que desempenha em nosso pensamento. Certo? Eu posso pensar o tempo de várias formas diferentes, e em cada contexto eu posso achar uma definição para esse tempo. E aí, se você for fazer uma reconstrução histórica de que venha a ser o tempo, você tem filósofos, a física clássica, a física quântica, todo mundo tentando responder essa pergunta. Só como exemplo, por exemplo, de filósofos importantes que discutiram tal questão, a gente pode pegar, por exemplo, o Leibniz. Para o Leibniz, o tempo, falar em tempo, é como se você estivesse pensando em uma sucessão de coisas, mas que só faz sentido eu falar nessa sucessão se as coisas existem. Então, primeiro tem que existir essas coisas, seja o que for, e uma sucessão disso é o que eu posso atrelar à definição de tempo. Um outro que chama bastante atenção é Santo Agostinho. Santo Agostinho acreditava que tinha um ser superior, supremo, onipresente, onipotente, e que esse ser criou o universo. Com a criação do universo, surge o tempo. Não faz sentido para Santo Agostinho falar de tempo antes da criação do universo. Certo? O tempo surge exatamente junto com o universo. Essa era a concepção de Santo Agostinho. E uma das coisas famosas de Santo Agostinho em relação ao tempo é que ele dizia: se você não me pergunta o que é o tempo,
eu sei o que é tempo. Mas se você pergunta o que é o tempo, aí eu já não sei mais, certo? Dada a complexidade do que vem a ser o tempo. Bom, e aí, voltando para a física, né? Sem ir muito essa coisa de filosofia do tema, a gente pode entender o tempo na mecânica newtoniana, dentro da relatividade, porque entender o tempo nos leva a uma outra questão importante, né, que suscita chama muita atenção, principalmente ficção científica, que é exatamente viagem no tempo. Viajar no tempo é possível? Porque ser possível ou não ser possível, isso está de alguma forma ligado ao conceito de tempo, o que você entende como esse tempo. Mas, por outro lado, viajar no tempo, tem algumas formas de fazer essa viagem no tempo dentro da física. A mais simples, talvez, é dentro da física newtoniana. Então, para o Newton, ele define tempo absoluto, que é o tempo verdadeiro, matemático, flui sempre igual por si mesmo, e por sua natureza, sem relação com qualquer coisa externa. Essa é a definição de tempo para o Newton. E o que significa viajar no tempo na mecânica newtoniana? É você, marchar de forma implacável em uma única direção, sempre para frente. É como se fosse essa flecha do tempo aqui. Isso é viajar no tempo na mecânica newtoniana. Você andar, caminhar implacavelmente em apenas uma direção. Ou seja, o tempo só vai para frente. Bom, sem muitos detalhes, isso é o que a gente pode pensar como viajar no tempo na física newtoniana. Aí, a gente pode ir para a relatividade especial. Bom, viajar no tempo na relatividade especial é um pouco mais restritivo, é mais forte do que na mecânica newtoniana. Porque, embora você continue viajando para frente, implacavelmente para frente, agora você tem um limite de velocidade. A velocidade máxima, você tem um limite, que é a velocidade da luz. Então, para entender isso de uma forma mais simples, sem muitos detalhes sobre a estrutura, porque quando a gente fala em relatividade especial, você tem uma nova estrutura de espaço-tempo, e um desses objetos que nos ajuda a entender essa estrutura é o cone de luz. Então, imagina o seguinte, aqui eu tenho um cone de luz, esse cone de luz me define 3 regiões importantes, que é dentro do cone, que a gente chama de tipo tempo, fora do cone, que a gente chama de região tipo espaço, certo? Ou caminhar nessas linhas amarelas aqui, que é onde a luz caminha, que é o limite. Então, viajar no tempo na relatividade especial é você caminhar dentro desse cone de luz, porque quando você está caminhando dentro do cone de luz, imagina que você está aqui na origem. Aqui é o presente. Então, do presente, você vai para o futuro, e você veio do passado para o presente, indo para o futuro, mas sempre limitado por essa velocidade. Então, você sempre caminha dentro do cone de luz. Então, isso é viajar no tempo na relatividade especial. Só para ilustrar um pouco melhor, que vai ser útil daqui a pouco, a estrutura desse cone de luz é mais ou menos assim. Então, aqui de novo, o mesmo cone de luz. Você tem aqui uma linha de mundo que está passando aqui dentro do cone de luz, então tudo se move aqui dentro. Então, você vem do passado e vai para o futuro sempre, com o limitador da velocidade. Agora, imagina o seguinte, se você pegar esse cone de luz e distanciar, você se afastar da origem, esses cones de luz vão ficar da mesma forma, sempre com a inclinação de futuro para cima, passado para baixo. Isso aqui porque é uma característica desse espaço-tempo da relatividade especial, que é o espaço-tempo de Minkowski, certo? Ele é homogêneo, então, em todos os pontos, o cone de luz se comporta da mesma forma, ok? Então, só para a gente lembrar, isso é o comportamento do cone de luz na relatividade especial. Bom, aí eu vou para a relatividade geral. O que muda? Primeiro, muda a forma de pensar a gravitação. Então, em termos simples, a gravitação agora ela deixa de ser pensada como uma força de atração entre corpos massivos, mas eu interpreto como sendo um efeito de curvatura do meu espaço-tempo. Tá certo? Então, isso é o conceito novo que a relatividade geral traz. Além disso, para o que a gente quer estudar aqui hoje, a gente tem que lembrar o seguinte, que aquela estrutura que eu acabei de mostrar do cone de luz é uma estrutura local, certo? Aquelas propriedades que eu falei do cone de luz, ela é local, são propriedades locais, ok? No entanto, a relatividade geral,
ela continua verdade, né, que você vai se mover dentro do cone de luz ainda, sempre na direção para frente, mas só que isso agora, na relatividade geral, é uma noção local. Pois, globalmente, aquele cone de luz, ele pode encurvar, pode se inclinar, né, devido a algum efeito gravitacional, e aí o que pode acontecer se esse cone de luz sofrer essa inclinação? Localmente, você continua viajando dentro do cone de luz, certo? Então, você não tem nenhum problema com a estrutura causal, porque isso, localmente, ele se comporta igualzinho à relatividade especial. Mas, globalmente, você pode estar voltando no tempo. Então, a relatividade geral permite, né, viagens, né, de volta no tempo de forma global, de um ponto de vista global. Tá? Bom, aí existem... Por que a relatividade permite isso? Porque as soluções, né, das equações de campo não impõem restrições, né, não triviais sobre a estrutura topológica desse espaço-tempo. Então, ela permite algumas soluções que levam a anomalias causais. Existem algumas, só para citar. A primeira solução aparece lá em 1937, que é esse cilindro de von Stauffen. Certo? É um cilindro em rotação. O universo era infinito e na forma de um cilindro rotando. Outro são os buracos negros de Kerr, são buracos negros em rotação. Cordas cósmicas, buracos de minhoca, que é uma coisa mais moderna, né? Conectando como se fosse um cano, conectando dois buracos negros, tá? Um monte de coisa. Então, dentro desses 4 modelos, né? E também um outro que nós vamos falar hoje, que é o universo de Gödel, estas soluções permitem o que a gente chama de CTCs, que são curvas tipo tempo fechadas, certo? Essas curvas tipo tempo fechada nos levam, no mínimo teoricamente, a viagens no tempo. Então, a relatividade geral permitem essas soluções, e essas soluções carregam consigo essa possibilidade de violação de causalidade. Tá? Bom, então, o universo de Gödel, a solução de Gödel, foi proposta em 49, nesse artigo aqui. Então, o Gödel, um grande amigo do Einstein, certo? Nesse ano aqui, estava comemorando lá, eu tenho um evento para comemorar os 70 anos do Einstein, certo? E o Gödel, como um grande amigo dele, trabalhava em Princeton nessa época, foi convidado a discutir um artigo comemorativo. Então, o Gödel propôs exatamente essa solução, mas o que tem de especial nessa solução cosmológica? Então, o universo de Gödel é um universo estacionário, é a primeira solução exata das equações de Einstein com matéria em rotação. E do ponto de vista, ela revolucionou ou colocou em xeque o que a gente entendia de tempo, porque ela permitiu essas chamadas CTCs. Certo? Porque, note, a solução de Gödel em 49, eu disse que a primeira que trouxe a CTC foi em 37, mas essa de 37 não estava claro, certo? Na solução de von Stauffen, não estava muito claro como essas CTCs apareciam. Então, as pessoas não deram muita importância, certo? Só lá na década de 70, acho 60 ou 70, que o Tipler trabalhou de novo nessa solução e aí conseguiu mostrar como essas CTCs apareciam de forma mais clara. Tá? Mas, então, a solução de Gödel chamou muita atenção, porque é uma solução exata das equações de Einstein e permitem essas CTCs. Então, a gente tem que entender um pouco melhor o que vem a ser essas CTCs daqui a pouco. Bom, então, só para ter uma ideia do que é uma trajetória tipo tempo. O que é uma trajetória tipo tempo? É isso aqui. Então, pensa aqui que eu tenho um diagrama de posição e tempo na vertical. Então, você faz uma trajetória tipo tempo, você está movendo dentro do cone de luz aqui, sempre para frente do tempo. Você não volta no tempo. Então, isso aqui é uma trajetória, não é fechada, porque você sempre evolui. Qualquer variação que você pegar no tempo aqui, ela é maior que zero. Então, você não está em volta no tempo. Esse é um conceito que se aplica bem em relatividade especial e localmente em relatividade geral também não tem problema. Bom, mas o universo de Gödel, como consequência dessa rotação, ele traz as possibilidades dessas CTCs, que são as curvas tipo tempo fechadas,
E, de novo, só para reforçar, localmente, então é uma curva desse tipo. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes dessa curva. Mas é uma curva desse tipo aqui, certo? Então, localmente, você está viajando aqui dentro. Então, a causalidade não é violada. A cronologia é preservada, você não tem nenhum problema. Mas, aqui não está claro, mas esse cone de luz, ele sofre uma inclinação, certo? E essa inclinação que faz com que surjam essas curvas tipo tempo. Então, essas são as principais características do universo de Gödel. Bom, mas o que é, do ponto de vista matemático, o que é essa solução? Bom, então, é uma métrica, né? A solução de Gödel, esse elemento de linha aqui, é exatamente esse cara. Então, uma forma bem simples aqui em coordenadas cartesianas. Esse A aqui é um fator numérico, né? O pessoal que trabalha com cosmologia não é o fator de escala, certo? Porque o universo de Gödel, ele é estacionário, então ele não é o fator de escala, certo? Depois, se alguém tiver alguma curiosidade, a gente pode discutir um pouco mais. E se eu pensar que isso é o fator de escala, eu posso fazer, mas eu vou perder outras informações. No final, se alguém se interessar, a gente pode discutir um pouco. Bom, mas então a solução de Gödel é exatamente essa métrica. E o que o Gödel fez foi o seguinte, solucionou as equações de Einstein para esta métrica aqui. Quando ele pega o conjunto de equações de campo, ele encontra que essa métrica vai ser solução se essas duas condições forem aceitas. Ou seja, se você tiver uma constante cosmológica negativa e a sua densidade de energia se comportar dessa forma. Então, esta é a solução de Gödel, que resolve exatamente as equações de Einstein num fluido perfeito, sem pressão e com constante cosmológica. Certo? Então, essa solução aqui permite essas CTCs. Olhando para a solução, não é claro visualizar como está aparecendo. A gente vai continuar a discussão aqui para ver como essas CTCs vão aparecer. Bom, além daqui, em coordenadas cartesianas, não é muito fácil ter mais informações, mas o próprio Gödel, no artigo de 49, ele faz, como o universo tem simetria cilíndrica, ele reescreve a métrica agora em coordenadas cilíndricas, então a métrica fica dessa forma aqui, e para essa CTC aparecer, o que ele considera? Que a coordenada radial é um valor fixo, eu vou chamar de um RC, que é raio crítico, e as outras coordenadas são constantes, não necessariamente zero, como eu coloquei aqui. Tá? Então, eu posso reescrever esse elemento de linha desta forma aqui. Em uma condição, se eu quero uma curva tipo tempo, tá? Esse elemento de linha aqui tem que ser negativo, então eu ponho que isso daqui é maior que zero, esse parênteses aqui é maior que zero, eu tenho um ds quadrado tipo tempo, né, de acordo com a minha assinatura, e aí eu posso encontrar um raio crítico para essa curva, porque aqui eu tenho uma curva fechada, porque esse meu dφ aqui é de 0 a 2π. Tá? Então, eu tenho um raio crítico que define essa curva tipo tempo. Tá? É importante observar o seguinte, esse raio crítico, daqui a pouco a gente vai discutir mais, ele define, ele é o limite, é como se ele fosse um horizonte a partir do qual surgem as CTCs. A partir desse raio crítico, eu posso ter violação de causalidade. Mas é importante lembrar o seguinte, que esta curva que eu estou colocando aqui, ela não é uma geodésica. Tá? Não há geodésica tipo tempo fechada no universo de Gödel. O universo de Gödel não tem nenhum problema com as suas geodésicas. Certo? Isso foi uma discussão forte na década de 70 sobre a solução de Gödel. Porque as pessoas começaram a plotar a geodésica. Quando você fala em andar numa trajetória, num espaço-tempo, as pessoas logo pensam na geodésica. Certo? E aí começaram a estudar as geodésicas do universo de Gödel. Ok, encontra as equações da geodésica. Quando você plota isso, você não encontra que nenhuma delas é fechada no tempo, do tipo tempo. Certo? Tipo tempo fechada, nenhuma. Então as pessoas falaram, o Gödel errou. Mas aí eu acho que foi o Chandra Zegar, ele foi analisar em detalhes o trabalho do Gödel. E o Gödel nunca disse que esta curva aqui, para essas condições, é uma geodésica. Ele disse que é uma curva qualquer com essas condições aqui. Certo? Então tem que ficar bem claro, essas curvas não são geodésicas. Né? Então, para um corpo andar nela, você precisa de uma força externa. Ok. Vamos analisar a estrutura do cone de luz, que a gente analisou lá em relatividade especial, né? Vimos em geral, e agora como isso aqui é realidade geral, mas para o universo de Gödel. Então, vamos pegar aqui o cone de luz, aquele mesmo cone de luz lá, né? A parte vermelha aqui apontando para o futuro, a azulzinha para o passado. Se você pegar ele aqui na origem,
certo? Na origem, ó, ele está aqui apontando para o futuro, para cima, passado, para baixo, mas à medida que você vai se distanciando da origem, quando você ultrapassa essa coisa que a gente chama de raio crítico, esse cone de luz começa a inclinar, certo? E essa inclinação chega a um ponto que, embora localmente você está indo para o futuro, globalmente você está indo para o passado. Tá? Então, isso, a partir do raio crítico, surgem essas CTCs. Então, um exemplo de uma CTC, para a gente poder visualizar, é esse lado aqui, do lado direito aqui. Então, vamos pegar aqui uma linha de mundo qualquer. Então, a pessoa está saindo da origem aqui, certo? Então, ela está apontando para o futuro e ela começa a caminhar, caminhar, caminhar. Chega a um certo ponto, quando ela ultrapassa o raio crítico, o cone começa a inclinar. E ele vai inclinando, a pessoa localmente está indo para o futuro, só que globalmente vai chegar um ponto aqui que ela vai retornar para a origem, ou seja, vai voltar ao passado. Então, globalmente, eu posso observar isso. Então, um observador externo consegue ver isso, e um observador na origem consegue ver, se essa CTC passar pela origem, consegue ver que essa curva aqui, globalmente, você viajou para o passado. Então, esse é o comportamento, né, do cone de luz de uma CTC no universo de Gödel. Tá? Então, essa inclinação é devido a efeitos de rotação, efeito gravitacional. Bom, então, essa é a estrutura do cone de luz. Então, algumas coisas importantes que a gente tem que lembrar é o seguinte, que na relatividade especial, cronologia é preservada, causalidade é respeitada, isso não tem nenhum problema. Agora, quando você vai para a relatividade geral, localmente, você tem a mesma estrutura causal da relatividade especial. Né? Porque a relatividade geral, localmente, é tudo Minkowski, é tudo plano, então se comporta da mesma forma. Só que numa escala não local, global, você tem diferenças. E essas diferenças é porque as equações, como eu disse há pouco, as equações de campo, não impõem restrições não locais, restrições topológicas, que permitem tais soluções. Então, a gente tem várias soluções que permitem o aparecimento dessas CTCs. Lógico que cada uma dessas soluções, você tem lá de formas diferentes que isso aparece, certo? Mas são CTCs, são curvas tipo tempo fechado. Ok. Bom, o universo de Gödel, certo? Você vai analisar essa solução, você consegue dizer, essa teoria gravitacional permite a solução de Gödel. Se ela permite a solução de Gödel, tem CTC. Mas se você quer verificar mais, é possível, por exemplo, eu ter o universo de Gödel como solução e mesmo assim não ter problemas causais, ou seja, não violar a causalidade? Certo? Então, na busca dessas soluções, um grupo do Rio de Janeiro, do CPPF, na década de 80, precisamente em 83, eles generalizaram a solução de Gödel, certo? E criaram as métricas tipo Gödel. Então, essa métrica tipo Gödel, essa verdinha aqui, ela é uma generalização, também em coordenadas cilíndricas, lá eu chamei de φ, aqui eu coloquei θ, mas enfim, é a métrica em coordenadas cilíndricas, só que ela tem aqui algumas funções gerais, que são esse H e esse D. É uma métrica não diagonal, assim como o próprio Gödel colocou, então mantém as mesmas estruturas. Só que essas funções D e H dão uma certa liberdade para a gente analisar algo a mais. Então, essas funções obedecem a essas relações aqui, onde esse ômega e esse M está ligado com a estrutura de homogeneidade de condições do próprio espaço-tempo. Tá? Então, vou analisar agora uma métrica de Gödel geral, que contém Gödel em algum limite. Bom, esse espaço-tempo tipo Gödel, ele pode se classificar em 3 classes. A classe hiperbólica, onde aquele parâmetro m² é maior que 0. Então, a classe hiperbólica, as funções h e d são em termos de funções hiperbólicas. Posso ter a classe trigonométrica, que as funções são em termos de funções trigonométricas, e a classe linear, onde h e d são proporcionais a r ou r². Bom, aqui a gente pode fazer o mesmo estudo que eu vou mostrar aqui, eu podia fazer qualquer uma dessas classes, certo? Mas só por consistência com o universo de Gödel que eu estou discutindo, a gente vai ficar aqui na primeira, porque ela contém a própria solução de Gödel para essa condição aqui, certo? Então, nós vamos discutir a classe hiperbólica, que contém Gödel nesse limite aqui, ok?
Bom, então, dentro dessas classes, agora sim, vamos ver como a gente pode pensar nesse raio crítico, essa CTC. Então, um exemplo de uma CTC, nesse espaço-tempo, pega uma curva, um círculo, definido dessa forma. Tem as coordenadas aqui, cilíndricas, e eu penso que R, T, R, Z são constantes, e θ ou φ, faço uma confusão em θ e φ, vai pertencer a 0 a 2π. Então, eu vou ter que o meu R vai estar limitado entre um R1 e um R2, e aquela função G é definida dessa forma. Se eu quero que seja um intervalo tipo tempo, faço que esse G aqui seja negativo, ok? Aí eu posso ter intervalos tipo tempo, tipo espaço, tipo luz, qualquer um, eu analiso conforme eu desejar. Bom, então, dentro dessa classe hiperbólica, eu vou ter essas curvas, círculos, e eles podem ser da seguinte forma. Eu posso constatar que esse círculo não existe CTCs, ou eu não vou ter curvas tipo tempo fechada, se o m quadrado for maior que 4ômega ao quadrado, ou vai ter CTCs, ou vai existir CTC, se o m quadrado estiver entre 0 e 4ômega ao quadrado. Mas como eu defino se tem ou se não tem CTC? A partir do que eu chamo da definição do raio crítico. Então eu consigo, nesse universo tipo Gödel, definir um raio crítico. Matematicamente é essa equação aqui. Então, o raio crítico é esse cara aqui. A partir dele, o cône de luz inclina e eu consigo ter essas CTCs. Bom, por quê? Só rapidamente, porque esse ponto aqui, se eu disser que o m quadrado é igual a 4ômega ao quadrado, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, m quadrado, 4ômega ao quadrado, isso aqui vai dar 0, mas é 1 sobre 0, então isso diverge. Eu vou ter infinito, vou ter um raio crítico, vai ser infinito, que essa solução a gente chama de solução causal. Ou seja, o universo todo está ali dentro desse raio crítico. Então, eu não tenho, porque a violação de causalidade é além do raio crítico. Então, se ele é infinito, eu tenho um universo causal. Então, eu posso ter, se essa solução aparece, eu posso ter um modelo gravitacional em que contém a solução de Gödel e mesmo assim é causal. Mas também posso ter as soluções de Gödel. E assim vai, não causal, violando causalidade. Bom, então, agora, o que a gente quer fazer? Essas coisas é na relatividade geral, né? Mas eu posso também estudar isso dentro de modelos de alternativos à relatividade geral, né? Investigar ainda a causalidade. Bom, então, a primeira pergunta vem o seguinte: a gente está vendo aí nos últimos anos que a relatividade geral é testada a todo momento. Então, é uma teoria forte, né, bem construída. Por que estudar modelos alternativos? Por que eu quero estudar causalidade dentro de modelos alternativos e não só dentro da relatividade geral? Bom, embora a relatividade geral, muito bem testada, passa cada dia por vários testes, ainda tem coisas que ela não explica. Por exemplo, expansão acelerada do universo. Então, a relatividade geral não dá conta de explicar por si só esse fenômeno que foi observado em 98, que o universo está expandindo, né? Observou-se que, além de expandir, ele expande de forma acelerada. Então, que tem alguma coisa fazendo esse universo acelerar. Então, existem algumas possibilidades de interpretar ou de observar, teoricamente, como isso ocorre. Além da relatividade geral, porque a relatividade geral sozinha não consegue. Então, essa observação deu o Prêmio Nobel de 2011 para esses dois grupos aqui, de forma independente, constataram a expansão do universo. Então, essa expansão do universo, ela pode estar atrelada com essa coisa que a gente chama de energia escura. Então, tem uma componente que domina o universo, quase 70% do universo é energia escura, e essa energia escura que está causando essa aceleração, e para piorar, a gente ainda tem outros 26% que a gente não sabe até hoje o que é a matéria escura. Então, só para ilustrar, nível de curiosidade, se eu pensar o universo como um pote desse aqui, cheio de jujubas, aquelas balinhas, certo? O que a gente conhece são as jujubas coloridas. O resto do universo, que é todo esse preto aí, a gente não sabe nada. Então, tem motivações para se investigar, né, do ponto de vista de expansão acelerada, teorias alternativas à relatividade geral. Um outro problema é em relação à quantização. Nós não temos, até o momento, uma teoria consistente de gravitação. Ou uma teoria consistente quântica de gravitação. Eu não consigo, né? A gente tem as 4 interações fundamentais. 3 delas você tem a versão quântica. A gravidade, você não tem. Você não consegue
ter uma teoria, a relatividade geral, renormalizada de forma consistente. Então, isso é um problema que nos leva a pensar em modelos alternativos à relatividade geral, a busca por uma teoria quântica gravitacional. Então, baseado nessas duas ideias aí que a relatividade geral não dá conta, tá? Nós podemos, quais os caminhos para se estudar isso? Primeiro, modificar a relatividade geral, pegar a parte de geometria e modificar, propor alguma alteração. Ou pegar a própria relatividade geral e introduzir uma componente exótica de matéria e energia. Certo? Bom, a gente tem estudado, tanto nós aqui do FMT, como também com o Sérgio, o Rony, aí, a gente já tem investigado algumas dessas coisas aqui, certo? Hoje, a gente vai estudar simplesmente os modelos que modificam a relatividade geral, do ponto de vista de geometria, tá? Então, modificar a relatividade geral. Né? Por que isso? Então, a gente tem essas motivações, e uma vez que eu tenho um modelo novo, vamos dizer assim, de gravitação, eu preciso reexaminar algumas questões na estrutura desse novo modelo. Entre essas questões está a própria causalidade, a própria solução de Gödel. Porque gostem ou não, tem gente que odeia a solução de Gödel, diz que não tem física nenhuma nela, mas gosta ou não, ela é uma solução exata. Então, no mínimo, do ponto de vista matemático, esses modelos novos têm que conter, né, a relatividade geral e as suas soluções como algum limite. Então, é com esse objetivo que a gente tem investigado essa questão de violar ou não a causalidade desses modelos alternativos. Bom, o primeiro modelo, para ilustrar esse estudo que a gente tem feito, é o que a gente chama de gravidade de Chern-Simons. Então, o que faz essa gravidade de Chern-Simons? Então, você pega aqui a relatividade geral, a ação de Einstein-Hilbert, esse primeiro termo aqui, você acrescenta um termo novo. Esse termo novo aqui, você tem esse θ, que é um campo escalar, e esse termo aqui a gente chama de termo de Pontryagin. É uma combinação do tensor de Riemann com o dual dele. Bom, primeiro, qual a motivação de se introduzir esse termo aqui? Essa motivação, ela surge em teorias mais fundamentais, por exemplo, cordas. Você tem algumas anomalias lá em cordas que envolvem esse termo. Mas aí as pessoas, né, assim começou a estudar corda, surgiu um fenômeno interessante, que é a tal da violação das simetrias de Lorentz, e aí eles construíram um termo de Chern-Simons na Lagrangiana de Maxwell, na eletrodinâmica. Estudaram uma eletrodinâmica com um termo de Chern-Simons, certo? Então, esse termo de Chern-Simons, lá na eletrodinâmica, ele leva a violação das simetrias de Lorentz. Tá? Então, isso foi lá em 91, Carroll, Jakiv, fizeram isso em 1991, estudaram eletrodinâmica. Depois de alguns anos, eles estenderam isso para a gravitação. Será que eu teria aqui um modelo gravitacional com violação de Lorentz? Não, você não tem violação de Lorentz, mas você tem violação de paridade ao acrescentar esse termo. Bem, o que é isso? Isso faz com que as ondas gravitacionais, elas têm dois modos de polarização. Esses modos viajam com a mesma velocidade, mas com diferentes intensidades. Então, você tem isso que a gente chama de violação de paridade aqui nessas ondas gravitacionais. Bom, então, a gente quer nesse modelo, então tem toda essa motivação por trás, é um modelo que foi muito estudado, com N aplicações do começo de 2000, dos anos 2000, tá? E aqui eu tenho duas possibilidades de estudar. Quando esse θ aqui, ele é um campo externo, é um campo escalar, mas esse campo escalar pode ser simplesmente uma quantidade externa, ou ele pode ser uma quantidade dinâmica. A gente estudou as duas vertentes. Tá? Então, nesse contexto de Chern-Simons, com violação de paridade, a gente vai analisar a causalidade. Então, a primeira solução, a gente considera o θ como um campo externo. Então, as equações de Einstein são modificadas. A modificação é esse tensor aqui, que a gente chama de tensor de Cotton, que tem essa forma complicada aqui. Então, aí, o que nós fizemos? Fomos analisar o conjunto de equações de campo que saem daqui para o universo de Gödel. Pegamos a solução de Gödel. E aí ficamos lá um bom tempo tentando solucionar esse sistema de equações. Aí a gente chegou à conclusão que a única possibilidade para a gente ter o universo de Gödel na gravidade de Chern-Simons, com o θ sendo um campo externo, é que o θ, seja uma função apenas de x e y. Se o θ for uma função de x e y, o universo de Gödel é a solução na gravidade de Chern-Simons. Certo? E aí as CTCs são permitidas. Tudo que tem na relatividade, se eu impor essa condição aqui, tudo que tem na relatividade geral vai ter
na gravidade de Chern-Simons. Certo? Então, essa discussão aqui, nós fizemos nesse paper aqui de 2009, tá? Nesse PRD aqui, ele está discutindo esse modelo de Chern-Simons, solução de Gödel na gravidade de Chern-Simons. A próxima, aí a gente estudou para o campo escalar. Falamos o quê? Agora vamos dar dinâmica para esse campo escalar. Aí a gente deu dinâmica para o campo escalar. Então, agora a ação, além de ter o termo, tem aqui a parte cinética do campo escalar. Estou dando dinâmica para ele. O potencial a gente assumiu sendo zero, nessa primeira análise. Tá certo? E aí, se eu vario... Aí eu não vou entrar em detalhes de contas, certo? Vou passar rapidamente as contas, discutir só os resultados. Aí, se eu vario a ação aqui em relação aos campos, né, que é a métrica e o campo escalar, eu chego nesse conjunto de equações, onde agora esse tensor energia-momento aqui tem a parte de matéria mais a parte do campo escalar, então a dinâmica eu coloquei dentro. Analisando esse sistema de equações aqui, nós chegamos ao seguinte ponto, que o sistema, né, é solúvel se a constante cosmológica tiver esta cara aqui. Bom, esse primeiro termo aqui é a própria constante cosmológica da relatividade geral para o universo de Gödel. Então, ela foi modificada por esse termo aqui. Bom, primeira análise. A constante cosmológica deixa literalmente de ser constante, né? Porque agora ela varia com a posição. Bom, mas aí a gente precisava interpretar o que significa a constante cosmológica variar com a posição. Do ponto de vista de cosmologia, é muito comum, dependendo do problema que você quer investigar, você ter a constante cosmológica variando, mas com o tempo. Né? Porque isso explica o problema da constante cosmológica, outros problemas estruturais lá de cosmologia. Bom, mas variando com a posição, aí nós fomos atrás e encontramos, tem vários estudos, né, que as pessoas encontram ou impõem que a constante cosmológica varia com a posição, né? Isso está relacionado com modificações na topologia do espaço, tá certo? Então, você ter uma constante cosmológica variando com a posição, né, a dependência espacial está relacionado com modificações topológicas. Então, a gente conseguiu, então, dar essa motivação para essa constante cosmológica, e assim, a gente, de novo, mostrou que a questão da causalidade na gravidade de Chern-Simons, com o campo θ sendo dinâmico, né, é possível. Então, você tem CTCs. É um modelo gravitacional que também tem CTC. E aí nós fizemos essa discussão aqui, nesse PLB aqui. Né? Bom, mas a gente falou assim, até agora nós só estamos dizendo que existe CTCs como na relatividade geral. Será que eu consigo tirar mais informações? Seria possível eu ter nesse modelo gravitacional a solução, mas não violar a causalidade? Existe alguma condição para isso? Bom, se eu quero mais detalhes, eu vou investigar agora, não a solução de Gödel, mas a tipo Gödel. Então, a gente pegou o caso mais geral, né? Agora a solução de Chern-Simons dinâmico, com o campo dinâmico. Bom, aqui eu chamei de φ, mas é o mesmo θ. Ok? Então, está aqui a mesma dinâmica, e agora eu peguei a solução tipo Gödel, as funções D e H definidas como eu disse antes. Então, ao analisar as equações de campo, a gente chega nesse conjunto aqui. Aqui a gente está fazendo um caso bem geral. Eu coloquei aqui apenas o caso mais geral, a gente fez separado, mas eu estou considerando que esse universo está preenchido com fluido perfeito, um campo escalar, mais um campo eletromagnético. Então, é um universo com bastante coisa lá dentro. E a gente vai tentar solucionar esse conjunto de equações. E aí, a primeira solução, nós encontramos uma solução de vácuo, né? Que é esta primeira aqui, ó, solução de vácuo. Não é possível ter solução de Gödel na relatividade geral com vácuo, ou seja, sem nada, porque você precisa ter uma constante cosmológica diferente de zero lá na relatividade geral, senão você não resolve as equações de campo da relatividade geral. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma solução a mais, não permitida na relatividade geral, mas que é permitida na gravidade de Chern-Simons. Também encontramos soluções de não vácuo, né? Soluções como ocorre na realidade geral. Bom, mas aí a gente encontrou essa relação. Analisando essa relação aqui, eu tenho duas análises possíveis. Essa constante K aqui, né, esse K é uma constante relacionada aos parâmetros da teoria, e esse K, se esse K ele for menor que menos 1/3, eu vou ter esta condição entre M e ômega, e isso me dá uma solução causal
Ou seja, não há violação de causalidade se eu impor essa restrição aqui. Por outro lado, se o K for maior que menos 1/3, eu vou ter soluções não causal, vou ter violação de causalidade, assim como tem na relatividade geral. Então, eu posso ter ambas as soluções, isso é interessante, né? Tanto causal quanto não causal. E essas soluções estão relacionadas aos parâmetros da minha teoria e também ao conteúdo de matéria. Se você vê aqui, você tem ρ, densidade de energia, pressão, esse E ao quadrado está relacionado com a magnitude do campo elétrico, eletromagnético, e assim vai. Tá? Então, essa discussão, nós somos uma discussão longa, certo? Nesse PRD aqui, certo? Porque aí, tipo, guia para a gente analisar um monte de soluções, e aí, aqui eu coloquei só as mais gerais, tá? Mas a gente fez isso. Então, nós conseguimos, na gravidade de Chern-Simons, explorar bem essa questão de causalidade. Um outro modelo, então tá, Chern-Simons tem aquelas motivações lá, o porquê fazer uma teoria de gravidade modificada, aí a gente vamos analisar outro. O outro modelo é o que a gente chama de uma F de RQ, ou seja, você troca a ação de Heisenberg, você troca o escalar de Hit por uma função do escalar de Hit mais um invariante de curvatura que a gente está chamando aqui de Q, que é uma combinação, a contração do tensor de Hit aqui. Então, você está introduzindo termos de derivadas superiores na sua ação. Qual o objetivo de fazer isso? O objetivo de fazer isso é procurar um modelo gravitacional, descrito através disso daqui, renormalizável. Tá certo? Então, esse modelo aqui, essa F de RQ, tá? Ele tem várias aplicações na literatura, é uma teoria renormalizável, só que carrega outros problemas. Né? Aparecem campos fantasmas, ok? Mas é um primeiro estudo nesse campo, não o primeiro, tem outros, um monte, certo? Mas é um dos estudos em que nos leva a uma teoria gravitacional renormalizada. Tem outros problemas que traz, né? Você paga um preço. Você tem a teoria renormalizável, mas você vai ter outros problemas quando você vai analisar a teoria como um todo. Enfim, mas mesmo sendo renormalizável, vamos esquecer os problemas, a gente quer ver também causalidade. Será que eu tenho uma teoria gravitacional renormalizável com violação de causalidade ou causal? Bom, então, a gente vai analisar as equações de campo, que dá essa bichona complicada aqui, certo? Onde essas funções, tensor energia-momento é definido desta forma. Bom, mas o que importa é que quando eu vou analisar o conjunto de todas as equações, eu consigo verificar 3 pontos importantes. O primeiro, ao analisar, eu encontro exatamente a solução de Gödel. É possível ter o universo de Gödel dentro desse modelo, né? Porque essa condição aqui aparece. Só que é um universo de Gödel um pouco diferente, porque o raio crítico, lembram lá o que é o raio crítico? É aquele raio que a partir dele surgem as CTCs. Então, esse raio crítico ele é modificado pela teoria. Né? Porque você tem umas funções aqui da teoria e do seu conteúdo de matéria, de energia matéria do universo. Então, você encontra a solução de Gödel só com raio crítico. Então, essas CTCs podem aparecer antes ou depois do que elas aparecem, se comparado com a relatividade geral. Bom, nesse modelo nós também encontramos aquelas soluções de vácuo, que não aparecem na relatividade geral, e encontramos soluções causais. Se eu tiver uma combinação, certo, desse tipo aqui, entre pressão e densidade de energia, se for igual a zero, maior que zero, isso aqui vai definindo o tipo de matéria que eu posso ter, matéria e energia no universo, certo? Então, para essas 3 combinações, ser igual, maior ou menor que zero, eu ainda assim vou ter soluções causais. Então, de novo, esse modelo gravitacional, eu posso ter tanto soluções causais quanto soluções não causais, certo? E essa discussão toda aqui, nós fizemos aqui nesse PRD de 2017. Bom, aí um outro modelo, dentro dessa coisa de mexer na geometria, é uma gravidade que a gente chama de F de RT. Então, você troca também o escalar de Hit, da ação de Einstein-Hilbert, por uma função que depende do escalar de Hit, mas você introduz algo a mais aqui. Você não coloca só a geometria, você coloca o traço do tensor energia-momento, certo? Isso aqui não é aqueles F de T, lá de teleparalelismo, certo? Isso aqui não é a torção. Tá? Isso aqui é o traço do tensor energia-momento. Bom, qual a motivação do pessoal para introduzir esse termo aqui? É que com a introdução desse termo, há a possibilidade de você investigar efeitos quânticos
dentro desse modelo. A modificação de uma função de R está mais relacionada com a aceleração. Mas quando você introduz esse traço aqui, do tensor energia-momento, você pode relacionar também a possibilidade de efeitos quânticos, certo? Bom, então, dado esse modelo, a gente faz a variação em relação ao campo, a métrica, no caso, a gente chega nas equações de campo e vamos analisar. Dividimos isso em duas partes. Primeiro, a solução de Gödel, certo? Então, a solução de Gödel, nesse modelo, eu encontro que é possível para dois casos. Eu posso chamar a função f de R, separar o R e o T, ou fazer uma combinação dessa forma. Para ambos os casos, eu consigo mostrar que as CTCs existem. Só que a constante cosmológica, nesses modelos, vão ser diferente da constante cosmológica da relatividade geral. Vou ter uma condição um pouco diferente. E essa discussão nós fizemos nesse trabalho aqui. Nesse Modern Physics Letters aqui. Bom, aí eu fui fazer com um aluno estender isso para tipo Gödel. E aí, o trabalho de dissertação dele, ele estudou o mesmo modelo gravitacional, só com tipo Gödel. Então, a primeira coisa, a gente assumiu que o universo só tinha fluido perfeito. Quando você faz isso, você encontra, de cara, só sai uma possibilidade, solução de Gödel. Ou seja, fluido perfeito te leva exatamente às soluções não causais, só que com raio crítico modificado. A teoria gravitacional, ela sempre modifica o raio crítico. A gente pode fazer essa conclusão. Então, a gente encontrou. Bom, mas aí a pergunta era o seguinte, é possível uma solução causal? Como? A ideia é o quê? Você introduzir novas matérias. Se você tiver mais matéria além do fluido perfeito. Então, o que ele fez? Ele colocou um campo escalar. Quando ele colocou um campo escalar além do fluido perfeito, ele chegou nessas relações aqui. Essa é a primeira relação aqui, ó. Se você lembrar lá, quando eu defini o raio crítico, ela faz o raio crítico para o infinito. Se o raio crítico é infinito, o universo é causal. Então, eu encontro uma solução causal se eu tiver como conteúdo de matéria, fluido perfeito mais campo escalar. E se eu tiver só campo escalar? Eu repito essa análise aqui. Eu continuo tendo universo causal. Certo? Aí eu posso, se eu pegar, fazer que a minha função é independente do T, do traço, eu caio exatamente na gravidade F de R. Que aí essa análise foi feita nesse PRD aqui. Certo? Mas essa análise, considerando o traço do tensor energia-momento, lá na minha ação, nós publicamos aqui nesse Modern Physics Letters. Ok? Bom, então, é uma infinidade de modelos, certo? Aí o Gustavo está controlando o tempo, já devo estar chegando aos 50 minutos, eu acho. Certo? Então, eu vou só passar aqui. O último trabalho que a gente tem feito recentemente, eu vou discutir rapidinho esse aqui, estou acabando já, que é a gravidade que a gente chama de Galileons. Então, como surge essa gravidade? Certo? Só rapidamente. É um modelo, né, de campos escalares, que a ideia era explicar a expansão acelerada. E aí, essa teoria de campos escalares, ela tem até a quinta ordem, né, nas suas derivadas lá. Mas, e aí, por que a curiosidade, Galileans, né, o pessoal do grupo gosta de trabalhar com simetria galileana, então, esse campo escalar, que eu estou chamando de π, quando você faz ele apenas pensando em expansão acelerada, no espaço-tempo plano, ele obedece uma simetria de Galileu de desvio lá. Você desloca o campo e ele é invariante. Então, por isso que deram o nome de Galilean para ele. Mas quando você vai fazer uma versão covariante no espaço puro, ele vai perder essa simetria, mas mantiveram o nome. Bom, enfim. Então, mesmo assim, a teoria tinha até termos de quinta ordem. Então, uma teoria com derivadas de ordem superior para explicar a expansão acelerada. E aí tem motivações desses termos de ordem superior, com renormalizabilidade, coisas do tipo. Mas só que o modelo que a gente está discutindo aqui é cúbico. Por que ele é cúbico? Porque depois que observou ondas gravitacionais, os termos de ordem 4 e 5 afirmavam, mostram que essa onda gravitacional deveria viajar com velocidades diferentes de c. Como isso não é possível, né, as observações confirmam, esses dois termos caíram fora. E aí a gente tem só o modelo de Galileans cúbico. Então, se você coloca na literatura os trabalhos mais antigos, isso aqui é até 5, né? E até o termo de quinta ordem. Depois das observações de ondas gravitacionais,
você jogou fora esses dois últimos termos aí. Bom, enfim, então o modelo gravitacional é isso daqui, e nesse modelo, com toda essa motivação, a nossa era o quê? Estudar a causalidade. Aí a gente pega as equações de campo, então rapidinho aqui, que eu já estourei meu tempo, certo? Você tem a equações de Einstein modificada, com esse termo todo aqui, a equação de campo para o campo de Galilean, né? E aí, quando você analisa, primeiro para a solução de Gödel, você vai encontrar que é trivial, você repete as soluções da relatividade geral, você encontra a mesma coisa. Bom, aí fomos analisar tipo Gödel. Se o campo escalar depender apenas do tempo, eu recupero todos os resultados da relatividade geral. Mas nós temos que ter algo a mais nesse modelo. Então, a gente considerou depois que o campo Pi, ou Galileans, depende de Z. Então, aqui aparece coisa interessante, eu consigo encontrar como esse campo evolui, como função de Z, dessa forma, e aí eu encontro duas condições envolvendo as constantes de acoplamento do modelo. Então, eu encontro esse primeiro caso aqui, essa relação entre as constantes C2, C1 e C3, e esse conjunto aqui de condições me leva a soluções não causais. Certo? Por exemplo, se eu fizesse I quadrado igual a zero, ou seja, campo eletromagnético zero, eu tenho exatamente Gödel. Então, isso aqui viola a causalidade. Por outro lado, se eu impor essa condição aqui, que sai das equações de campo, eu posso construir, a partir dessas relações aqui, soluções causais. Ok? Então, eu tenho ambas as soluções nesse modelo, causal e não causal. Isso aqui é um trabalho que nós terminamos há uma semana e pouco. Certo? Então, ele está no archive, colocamos no archive, aí o mês passado, mês 9. Certo? Tem uns 15 dias que a gente colocou lá. Bom, então, isso eram as motivações. E aí tem mais um monte de trabalho para a gente fazer em teoria de gravidade modificada. A gente tem uma infinidade, certo? Aqui alguns, eu gosto dessa figura aqui, porque você tem uma noção da quantidade de gravidades alternativas à relatividade geral. Você pode ter com novos campos, adicionar novos campos, que é o que eu mostrei aqui, ó, os Galilean, os campos escalar, Chern-Simons, certo? Mais um monte de coisa aqui. Aqui a gente pode ter os termos com torção, já fizemos coisa com torção, teorias com violação de Lorentz, né, que nós começamos nosso estudo lá no doutorado, há um bom tempo atrás, estudando essas violações de Lorentz. Aqui tem mais coisas com violação de Lorentz. Temos com ordem superior, os F de R, F de RQ. Bom, aqui são, desse lado aqui, são modelos com dimensões superiores. Tá? Então, tem uma infinidade de coisas, né? Esse transparência aqui é para motivar, né, quem quer entrar nessa área. Porque, ao mesmo tempo, você tem um monte de coisa, mas não tem quase que nada, porque você não sabe qual o modelo definitivo para a gravidade ainda. Então, dá para você... Esse estudo que eu mostrei hoje aqui, a gente está estudando só a causalidade, mas a gente pode fazer outras tantas coisas dentro disso daqui. Né? Bom, então, só para finalizar, nós estudamos relação de causalidade, né? que está relacionando, em particular, soluções de Gödel, o tipo Gödel, em vários modelos de gravidade modificadas, e encontramos que eu posso ter tanto soluções causal quanto não causal, a depender do meu conteúdo de matéria ou de como isso se relaciona com o modelo gravitacional. Certo? Então, a proposta hoje era exatamente discutir essa violação de causalidade em alguns modelos alternativos à relatividade geral. Bom, muito obrigado aí pela paciência em me ouvir aí nesses 50 e poucos minutos. Muito obrigado, professor Alessandro. Ótima palestra, muito bom. Agora, se tivermos algumas perguntas, então, essas perguntas podem fazer. Antes, primeiramente, vou passar a palavra para o professor Ademir, que vai trazer os comentários. Ele falou que pode deixar as perguntas primeiras, caso ninguém faça, ele parar. Mas se tiver alguma pergunta antes, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta. Opa, pode perguntar, professor Samuel. Boa tarde aí, professor Alessandro. Boa tarde. Foi com tudo já. Eu queria entender melhor a parte técnica. Para mim é um pouco mais difícil seguir, né? Eu estudei um pouco a relatividade geral, mas os modelos ali são muito complicados. Mas eu queria entender um pouco mais sobre a definição de causalidade. Você deu início a uma definição bastante geral, né? Mais ligado com uma sequência do que com a produção, digamos assim, um evento seguido do outro, né? Mas a gente tem eventos que são seguidos do outro só com uma correlação, uma
uma coisa aconteceu depois da outra, mas não foi produzida por outra. Então, essa é uma primeira precisão que tem que ser feita na causalidade. Aí o que eu mais queria entender mesmo é por que essas soluções de CTC podem ter ainda soluções causais, porque quando você parece que volta no tempo, você violaria a causalidade, uma definição de uma coisa que se veio antes de outra. Certo. Então, mas precisar a relação, a definição de causalidade e o vínculo de CTC com, mesmo isso, não violar a causalidade. Era isso, obrigado. Uhum. Tá, então, obrigado pela pergunta, professor. Primeiro, a causalidade, né, como está nessa ideia clássica aí de relatividade geral, é exatamente essa coisa de sequência mesmo, certo? Agora, a definição de CTC, né, isso é uma coisa que as pessoas ainda têm estudado bastante, mas envolvendo um pouco de mecânica quântica na jogada, né? Porque eu posso ter essa questão de causalidade, como você colocou, um evento após do outro, um dependendo do outro, mas eu posso não ter essa relação. Né? Então, na verdade, a solução de Gödel, como ele propôs, é essa sequência, como eu defini lá, aquela coisa simples mesmo, certo? De um evento dependendo do outro. Então, se eu violo isso, eu posso trazer problemas, vários paradoxos, por exemplo, né? Que é uma das coisas que levou ao descrédito a essas soluções que permitiam essas CTCs, certo? Mas aí, quando se eu abrir o leque dessa questão de causalidade, eu posso ter, se eu volto nessa CTC, se eu volto ao passado, eu posso ter esses paradoxos, mas hoje as pessoas estão estudando, como eu coloquei há pouco, colocar a mecânica quântica nesse contexto e tentar resolver esses paradoxos. E, ao mesmo tempo, ainda, isso é coisa complicada, mas também pensar, quando você viola essa causalidade, mas, por exemplo, você pega um paradoxo, você volta, né? Quando você volta no passado, você vai influenciar, né? Se você voltar lá e mexer em alguma coisa, você vai influenciar o futuro. Né? Então, isso pode causar um problema. Tem estudos, né, usando mecânica quântica, que estão tentando, ainda não é uma solução fechada, fazer essa análise de você voltar, ainda ter liberdade, então você tem que colocar no seu sistema que você tem que ter liberdade de escolha, você não pode impor, cortar a liberdade de escolha, então a pessoa tem que voltar, influenciar, mas de alguma forma o futuro vai acontecer como ele está posto. Né? Isso é um problema sério. É muito difícil fazer, complicado, do meu ponto de vista, fazer isso. Mas é uma coisa, um exemplo, um trabalho agora de setembro deste ano, já no contexto do coronavírus, por exemplo, certo? É um trabalho da Classical Quantum Gravity, as pessoas estão preocupadas com isso, porque você volta lá nessa sequência, né? Então vamos pensar no coronavírus. Qual o objetivo da viagem? A causa, né? Você tem um motivo para a viagem, o efeito é a viagem, mas você quer voltar para eliminar o vírus. Né? Só que o futuro está posto, aconteceu. Né? Então, o futuro é esse, você não pode mexer. Mas se você voltar lá e tentar alterar isso aí, certo? Você tentar alterar, o que eles estão colocando? Criaram lá umas equações complicadas pra caramba e tentaram colocar o seguinte, se você eliminar a pessoa zero, o indivíduo zero pegou o vírus, você elimina dele, mas o fato vai ter que ocorrer. Ou você vai pegar o vírus, ou outra pessoa vai ser o indivíduo zero. Tá certo? Então, você não consegue... umas formas complicadas de driblar esses paradoxos que surgem aí. Certo? Então, é um trabalho longo esse de setembro, que as pessoas estão tentando fazer isso aí, envolvendo mecânica quântica. Né? Bom, a outra pergunta, então, essa pergunta de causalidade é exatamente, a solução de Gödel é exatamente essa sequência, certo? De causa e efeito mesmo. Né? Tem essas outras possibilidades complicadas, tem, envolvendo CTCs, ok? A outra pergunta é como ter, mesmo assim, Gödel causal. Porque quando eu pego a solução tipo Gödel, né, ela é uma solução cosmológica, uma solução das equações da relatividade geral, por exemplo. Então, eu posso ter esta solução lá, porém, a condição para aparecer uma CTC, eu posso eliminar se eu incluir, por exemplo, um conteúdo de matéria apropriado para o meu universo. Então, eu posso ter a solução de Gödel, mas não violar a causalidade. Né? Por quê? Porque quando eu trabalho com o universo tipo Gödel, eu tenho lá uma condição para que essas curvas
surja ou não surja. Ou eu jogo o raio crítico que permite, além dele, aparecer para o infinito. E aí eu tenho todo o universo como sendo causal. Ok? Beleza, obrigado. Ficou bom. O Rony, eu acho que ele escreveu alguma coisa aí, Rony, eu não consegui ler, mas é dessa série famosa aí do Dark. Porque o Dark, essa série, ele faz viagem no tempo, mas vai dentro dessa pergunta do professor Samuel aí, que você tem uma causa e efeito, mas só que esse, por exemplo, o primeiro evento, ele surgiu do nada, certo? Então é uma coisa mais complicada. Eles chamam lá um fenômeno, boost, não lembro agora o nome do efeito que tem, Rony, aí dentro dessa série Dark, certo? A viagem no tempo que ocorre lá é um pouco diferente dessa que eu discuti aqui hoje, porque por exemplo, a causa, ela surgiu do nada, ok? É um tipo de causalidade diferente. Alessandro, Sim? por favor. Beleza, excelente seminário. De fato, acho que deu para dar um bom quadro. Excelente. Parabéns. Me diga uma coisa. Quando aparece a constante cosmológica, que não é mais constante cosmológica, na generalidade, como é que você faz com isso? Quer dizer, você passou lá e eu acabei perdendo. Exatamente. Na hora que apareceu o X, eu falei, ele tirou quando fez Chern-Simons, o X da questão, e só que aí você, por algum momento eu perdi aqui. Não, o que a gente fez lá, né, nós só chegamos à conclusão de que, para resolver o sistema de equações de campo, a constante cosmológica tem que ter uma dependência espacial. Isso. Aí nós não fomos a fundo nisso. Nós simplesmente encontramos na literatura que a gente achou que era absurdo. Porque, do ponto de vista cosmológico, a gente já trabalhou com coisas que variam no tempo. Porque você explica vários fenômenos da estrutura cosmológica, se você colocar a constante cosmológica, varia no tempo. Mas com dependência espacial, a gente não tinha encontrado nada. Então, a gente foi em busca para ver se tinha trabalho nisso. E encontramos que tem alguns trabalhos que dizem o seguinte: ter a constante cosmológica com dependência espacial está relacionado com problemas topológicos do seu espaço-tempo. Mas aí a gente não estudou esses problemas. Só usamos como motivação. A motivação é isso, tal, mas o nosso objetivo ali era só solucionar o sistema. Né? E aí, para solucionar, a constante tinha que ter aquela dependência de X. Porque você colocar a constante cosmológica dependendo do tempo é basicamente colocar um campo externo. Certo. Mais ou menos o que vai acontecer quando você coloca o termo de Chern-Simons, né? Você coloca um campo de fundo, por exemplo, para quebrar a simetria de Lorentz. Não é isso? Mas só que quando eu coloco variando com o tempo, eu não preciso, né? Simplesmente, na verdade, eu coloco um campo. Eu penso que a constante cosmológica seja um campo, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Exato, verdade. Concordo. Parece, eu não sei. Parece que é. Você estaria colocando um campo a mais. Um campo a mais aí na estrutura. Um pouco com a cara do campo, o campo de fundo, que quebra a simetria de Lorentz, quando você estuda em teoria de campo. Certo. Né? Uma teoria de campo, você coloca um termo de Chern-Simons, você quebra a simetria de Lorentz, né? Isso. Exato. Teoria de campo, pega a eletromagnética. É um campo de fundo. E isso vale para as teorias de campo clássicas. Certo. Em tese, sei lá, eletromagnetismo. No caso da relatividade geral, no fundo é uma teoria de campo clássica. Clássica também, né? Parece que tem alguma coisa a ver nesse sentido, né? Não sei. Certo. Mas muito, muito bom o seminário. Ficou bem melhor do que o artigo lá atrás. Aquele artigo deu trabalho. Eu lembro dele, eu lembro.
Exato. Um bom artigo, viu? Depois bom, a gente depois pode fazer o upload dele, que está no boletim. Eu não sei se você está assistindo o seminário. A gente podia fazer o upload junto com o vídeo do seminário, fazer um upload do artigo. Bastante interessante também, bem. A linguagem ficou boa. Eu considero um bom artigo de divulgação, assim, né? Para um monte de referências aí, quem quiser pegar, né? Quer dizer, já tem alguns anos, né? Essa é interessante, né? É muito bom, uma satisfação enorme, viu? Muito legal. Legal. Valeu, obrigado, professor. E comentar aqui sobre a pergunta anterior, né, do professor Samuel, a resposta do Alessandro sobre a mecânica quântica. Saiu um dia desses um artigo de que não, eu achei a interpretação um pouco assim, digamos, bem forçada, assim, eles meio que forçaram a interpretação pelo experimento. Mas o experimento era um experimento que era mais ou menos simétrico no tempo. Aí eles faziam voltar, né, a equação, o estado, né, fazer o estado voltar a um estado inicial, e no meio disso fazia um observador olhar, então eles interpretaram isso como um observador influenciando o passado, e depois fazia evoluir novamente no tempo. Aí perceberam que não tinha efeito borboleta nesse caso. Tipo, eu acho meio forçado considerar isso viagem no tempo, mas foi um desses experimentos relacionados com mecânica quântica e viagem no tempo, né? Na verdade, esses experimentos aí que o pessoal tá, ultimamente, nos últimos tempos, aí tem saído bastante coisa, mas assim, meio malucos ainda, certo? Porque você não tem, por exemplo, você nem tem uma matemática consistente para descrever isso daí. Certo? Esses artigos que o pessoal está usando bastante quântica, tá bastante discussões. O cara postula lá um monte de coisa usando mecânica quântica, mas ainda uma matemática que mostra, ainda não está claro. Você não tem ainda. O interessante foi que fizeram realmente um experimento, né? A interpretação que eu acho bem, assim, pode estar meio duvidosa a interpretação. O experimento, por exemplo, do ponto de vista mais fácil, classicamente, o Gödel, né, na sequência, porque em 49, nem o Einstein gostou de quando ele colocou essa possibilidade de CTC. Né, porque o Einstein falou assim, eu já tinha visto isso lá quando eu fiz minhas equações, mas eu joguei fora, porque isso não interessa. Então, o Gödel, ele ficou preocupado, porque ele pensava como colocar alguém para viajar numa CTC. Porque uma CTC não é uma geodésica, então você tem que ter uma força externa para que algum corpo se mova sobre ela. Então, o Gödel lá propôs um experimento. Só que qual é o problema do experimento? Você precisa de tanta energia para colocar um objeto, um corpo nisso daí, que parte da massa do objeto que estiver andando na CTC vai ser usada como combustível. Então, era inviável. Né? Mas tem um monte de experimento, tentativas, na verdade, né? Do ponto de vista clássico. Quântico começou agora a surgir algumas opções aí, coisas um pouco estranhas, como você está colocando. O Rebouças, do Rio de Janeiro, ele já chegou, tem um artigo dele que ele propõe uma possibilidade com campos magnéticos, certo? Você controlar, fazer a partícula se mover, ir para a CTC, usando campo magnético. São umas propostas aí para essas CTCs. Entendi. Temos, antes que o Rodrigo, né? Ele fez uma pergunta relacionada a... Você falou de filme aí, eu não lembro o filme que você falou. Dark, a série Dark, com o Rony Foi da série Dark, do Rony. Aí fizeram Isso. uma pergunta aqui A Viagem do Tempo dos Vingadores. Se ela estaria mais ou menos nisso ou seria outra coisa também? Agora me pegou, eu não lembro, eu já assisti a Viagem do Tempo, mas como que ela se dá lá? Eu não lembro exatamente agora. Dark eu lembrei porque está recente, né? Todo mundo está falando dessa série, mas os Vingadores... Os Vingadores, eles entram Eles utilizam mecânica quântica. Eles falam isso, né? Então é diferente dessa proposta. Está nessa linha desses artigos recentes que está saindo aí. Agora, por enquanto, não tem mais pergunta. O professor Ademir disse que queria fazer uma outra pergunta.
Eu viajei aqui, esqueci a minha pergunta, mas era outra, peraí. Era mesmo para entender. Queria entender. Era um pouco relacionado, era com experimento mesmo, não sei o que era. Era para você comentar experimentos, propostas de experimento. Se tinham. Já tinha lido alguma coisa de proposta de experimento no universo de Gödel, enfim, de volta, né? E aí, se você tinha alguma outra informação nessa direção, era isso. Falando. Porque tem várias especulações. Essa que o Petrolino está levantando, tem muita coisa assim, em ótica quântica, de que faz experimento que volta. Então, tem que lembrar um pouco. Teve um desses artigos que eu tentei ler, assim, mas tem muita tecnicalidade. É verdade. E tanto a mecânica clássica quanto a mecânica chamada mecânica quântica usual, as duas teorias são reversíveis temporalmente. Elas são invariantes por grupos de simetria. Grupo de simetria, um pressuposto é que você tem as operações inversas. Uma dessas operações é a translação temporal. Então, tanto a equação de Schrödinger quanto as equações de Newton são reversíveis temporalmente. Então, eu não entendo direito quando eles começam. Físico é meio danado para usar nome. E eu não sei exatamente quando eles. No artigo, eu peguei alguns para dar uma lida, e não sei exatamente onde estão o processo chamado de reversão temporal, onde que está a grande coisa, assim. Não consegui ver, não dava para ver, fica intricado demais, teria que discutir mais tempo, aí não deu para... assim, a gente, como tem esse vício, não vício, mas é a gente tem um raciocínio muito de simetria, estou falando da gente porque é do grupo, tem um vício. A maneira de olhar para o mundo é começando a olhar para o mundo por simetria. Então, é meio que acoitado, ou seja, a simetria, e aí fala em grupo de simetria, você tem reversão temporal, ou não, se você quiser quebrá-la, não é? Então, a reversão, isso é uma coisa, que não tem nada a ver com curvas fechadas temporárias, lá a solução de Gödel, outra coisa, né? Não é a reversão temporal local imposta pelo grupo, do modelo, do sistema que você descreve do ponto de vista mecânico, que é uma coisa. A irreversibilidade na perspectiva termodinâmica é uma outra questão. É outra questão. Então, ainda não, pelo menos não é claro, eu não vou fazer juízo de valores com relação a esses trabalhos, mas no que eu li, eu não consegui fazer essa identificação. Para mim é meio crucial. Ou seja, se o experimento não está simplesmente reproduzindo um fato que é meio, diria, como tem natureza local e etc., um fato que é uma exigência teórica, porque a estrutura que dá a simetria do espaço-tempo, onde a teoria está montada, ela necessariamente é um grupo e, portanto, as equações de movimento precisam ser reversíveis temporalmente. Então, não sei o quanto que não tem jargão nisso, né? É como, eu lembro muito bem, estou falando física danado, porque eu lembro de teletransporte, da ideia de teletransporte. Fizemos alguns trabalhos sobre isso. Então, o nome é perfeito, não há nada errado. Né? Mas você nota que tem um uso da palavra, do jargão e da própria, vamos dizer assim, da nova mitologia, ou seja, a ficção científica, nossos mitos novos, né? Produzidos pela ficção científica. Eu não sei se não tem um pouco disso. Não estou desqualificando de jeito nenhum. O teletransporte é algo que está num estado de você, assim, da arte, de você, de fato, produzir tecnologia. Está na boca, assim, já está entrando na boca. Mas eu mesmo, na época, ficava assim, falei, aí tem alguma coisa, teletransporte e tal.
A ideia é bastante interessante. Eu não sei, nesses novos, eu não sei o quanto que não tem isso do nome, tá certo? Do uso do nome. Não tem nada errado, certamente não teria nada errado. Mas eu gostaria de ver na perspectiva de grupos. Esses experimentos em ótica quântica, tal, que o pessoal está fazendo, aí não sei, tem que olhar. Eu realmente porque é através da simetria que você vê bem o que está acontecendo, né? Porque em termos de relatividade geral, não tem essa análise das CTCs não sai por simetria. Não, é outra coisa. É outra coisa. Agora, lá o pessoal que está fazendo com quântica, talvez o como fazer, né? Exatamente. Muito bom. Muito, muito bom. Alessandra, manda um abraço para o pessoal aí. Alessandro certamente é um dos físicos da nova geração mais ativos aí do país. Seguramente. Seguramente. Muito ativo, muito ativo. Num departamento de física bastante. Eu, pelo menos, tenho muito apreço ali ao pessoal do Mato Grosso, ali de Cuiabá, tá certo?